Olá, irmãos, saudações em Cristo. Aqui é o pastor Gleibson Ricardo, chegando até vocês através deste tutorial para tratar de dois importantes temas. Nós estamos aqui no interior da disciplina de Introdução ao Ensino à Distância aplicada à Teologia. E como vocês podem ver, nós temos aqui instruções normativas e status de envio. Dois temas que nós vamos conversar um pouco sobre eles aqui. Temas importantes que acompanharão vocês ao longo de sua jornada em nossa instituição. Vamos começar observando os status de envio. São informações repassadas pelos professores aos estudantes à medida em que estes estudantes estão postando ou disponibilizando para correção as atividades criadas, ofertadas pelos professores ao longo de cada semana de aprendizado. Então nós temos uma tabela onde você pode ver à esquerda os status e à direita a descrição correspondente de cada status. Nós temos os status enviado, não enviado, em processo, suficiente, não suficiente e não suficiente, enviar de novo. Vamos tentar associar a descrição. No status enviado, nós temos uma atividade que foi enviada pelo estudante, aguardando para ser corrigida. No instante em que você responde a atividade, essa atividade, dependendo da ferramenta com a qual ela foi construída, você terá um botão para enviar. Clicando neste botão, naturalmente que vai aparecer para o professor lá como enviado e assim também para você, estudante. Ou seja, a tarefa foi realizada e foi enviada. Agora aguarda para ser corrigida. No instante em que a atividade ela é criada e disponibilizada, você ainda não respondeu, ela está lá disponibilizada, aguardando a sua interação, a sua resposta, ela vai aparecer para você como não enviada e assim para o professor também, né? Foi criada, está lá disponível, falta ser respondida, aparece como não enviada. No instante em que você interage, responde e envia, o status automaticamente ele é alterado. Então nós temos dois status aqui numa condição automática, enviado e não enviado. No instante que o professor cria e disponibiliza, ela aparece como não enviada. Quando você responde e clica no botão lá verde para enviar, automaticamente o status é alterado para enviado. Na sequência nós temos o status em processo. Esse status ele é manual, o professor ele vai ter que dar esse retorno ao estudante. Você enviou a sua atividade, o professor recebeu e aí ele pode alterar para o status em processo. Nesse status ele quer dizer que a sua atividade foi enviada e está em fase de correção. Após corrigida, o professor tem ainda as opções de alterar os status para os seguintes. Se o status for alterado para suficiente, implica dizer que aquela sua atividade foi corrigida e você está aprovado. Se o professor utilizar o status não suficiente, implica dizer que a atividade foi corrigida e você não obteve aprovação. Se o professor utilizar o status não suficiente, enviar de novo, implica dizer que a atividade foi corrigida, você não obteve aprovação, mas o professor autorizou um novo envio. Você terá que refazer a atividade. Então vocês precisam entender o que corresponde a cada um desses status e ficar atentos. Fiquem atentos porque o professor, através desses status, vai estar dando para vocês aí a posição em que se encontra as atividades que vocês realizaram, né? Se está tudo ok ou se precisa em algum momento refazer essas atividades. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês na prática mais ou menos como isso funciona. Nós estamos aqui na semana 1 e bem rapidamente, só para você poder perceber, vocês puderem perceber, temos aqui uma atividade de interação com a plataforma
observe que o status aparece aqui, né? Nesta em particular. Noutras ferramentas utilizadas para avaliar, elas aparecerão no local distinto, mas estará lá disponível para você. O status aqui aparece, esses estudantes enviaram, né, as suas atividades, e aqui já foi alterado automaticamente o status. Quando o professor visualizar, o professor vai poder automaticamente ir alterando o status, e aí você vai saber como é que está aí o andamento das suas atividades no interior da plataforma. Vamos retornar para a gente poder agora falar sobre o outro tema importante que foi mencionado, que são as instruções normativas. E aí precisamos que você fique atento, porque é um pouco extenso o conteúdo. Nós vamos tentar sintetizar para vocês aqui. Nós temos 3 instruções normativas: a instrução normativa 01, 02 e 03. A instrução 01 é datada de 30 de outubro de 2019. Ela dispõe sobre prazos relacionados às postagens das atividades, ou seja, quanto tempo eu tenho para responder aquele exercício, fazer aquela prova, aquela atividade que foi disponibilizada, né? Qual é o prazo que disponho para realizar. Este é um dos temas tratados dentro dessa instrução. Além disso, a instrução também trata acerca de prazos para realizar os downloads de conteúdos, aquilo que foi ofertado na plataforma, até quando você pode baixar aquele conteúdo para o seu dispositivo, né? Acessar aí e salvar lá em seu dispositivo. Bom, tentando sintetizar aqui para vocês, nós temos um documento onde o diretor-geral do Seminário Bíblico do Nordeste, no uso das suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo regimento interno, resolve, no artigo 1º, que os recursos permanecerão disponíveis do momento em que forem postados pelo professor até o término da disciplina, democratizando o acesso à informação. Os recursos, aqui prestem atenção, olha, entre parênteses aqui, os recursos incluem todos os conteúdos a serem estudados, independente das mídias em que se encontrem apresentados. O professor disponibilizou um texto no Word, ou um PowerPoint, ou um PDF, ou um áudio, ou um vídeo, um conteúdo para você estudar, seja em que mídia for. No instante em que esse conteúdo for disponibilizado, esse conteúdo ficará lá disponível para você até o término da disciplina. Isso vai democratizar o seu acesso à informação. Disponibilizou, fica lá. O mesmo não acontece em relação às atividades, isso nós veremos mais adiante. Parágrafo único. Fica estabelecida a data da prova final como prazo final da disciplina, ou seja, se todos forem aprovados quando a segunda verificação de aprendizagem for ofertada, então esse é o prazo final. Se algum aluno não obtiver a média suficiente para ser aprovado, terá, analisando-se os critérios, o mesmo poderá ter direito a uma verificação final, uma espécie de recuperação. Então, enquanto esse prazo para recuperação estiver em trâmite, o aluno também poderá acessar a sua disciplina e fazer os downloads ali dos conteúdos que ele julgar interessante. Então, observem essas questões. O artigo 2º, ele sofreu alteração com a nova redação dada pela Instrução Normativa 03, datada de 10 de dezembro de 2020. Então, preste atenção a esse detalhe. A postagem das atividades se limitam ao prazo da respectiva semana de aprendizado. Se a semana começa no dia 1, então nós temos dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6 e dia 7. Tivemos aí 7 dias, né? Uma semana. Então, observem que as postagens das atividades se limitam ao prazo da respectiva semana de aprendizado. Entretanto, após este prazo inicial de 7 dias, que é esse prazo semanal, as atividades poderão ainda ser postadas por até 8 dias,
seja, passado esses 7 dias iniciais, que é o prazo inicial, o aluno pode contar, caso ele não consiga realizar dentro desse prazo inicial, com mais 8 dias pela frente para poder fazer a postagem dessas atividades, responder essas atividades, interagir com esses conteúdos. Então, se nós temos uma semana contando no dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 7 é o prazo final, ele vai contar mais 8 dias, então ele conta 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, até o dia 15. Agora tem um detalhe, hein? Quando você ultrapassa esse prazo inicial dos 7 dias, cada dia a mais que contar será, você sofrerá decréscimo diário de 2 décimos em sua nota naquela atividade específica. Ou seja, deixou de postar dentro do prazo dos 7 dias, você pode postar pelos 8 dias que virão. Mas para cada dia de atraso, 2 décimos serão descontados, tá certo? Estas disposições não se aplicam às verificações de aprendizagem integradoras. Preste atenção que isso que nós estamos falando aqui no artigo 2 não se aplica à VA. Nós temos duas, né? A primeira verificação e a segunda verificação. A primeira no término do primeiro ciclo, na semana 4, e a segunda no término do segundo ciclo, a semana 8. Essas atividades têm prazos fixos e vocês terão que cumprir as provas, as verificações nos prazos que foram fixados. Se você não consegue cumprir, aí você poderá lançar mão de outros recursos, como solicitar através da Secretaria Acadêmica a segunda chamada de prova, ou ainda, dependendo da situação, mesmo tendo realizado essa segunda chamada ou não, dependendo da circunstância, você ainda pode fazer uso do recurso da recuperação, né? Você pode fazer uma recuperação final. Então são recursos que estão à sua disposição. Lembrando que os prazos aqui mencionados no artigo 2 não se aplicam às provas. Eu estou utilizando esse termo prova para deixar claro. As verificações de aprendizagem integradora, que é o termo por nós utilizado aqui. Então, se familiarizem com estas instruções normativas. Em caso de dúvidas, mantenham contato com esta coordenação, com a coordenação acadêmica ou com os professores que estão inteirados e poderão esclarecer para vocês. Aqui ainda na instrução normativa 01, no parágrafo único, prestem atenção, excedendo os prazos descritos no parágrafo anterior, o estudante que por motivo justificável, ou seja, em caso de doença, luto, uma viagem a trabalho, etc. Se por estes casos justificáveis o aluno necessitar prorrogação de prazo, ele deve solicitar isso por escrito, junto à secretaria acadêmica. Existe um formulário específico e ele deve lançar mão desse formulário e ali apresentar a justificativa, documentos comprobatórios e requerer aí o novo prazo, ou seja, ultrapassou o prazo inicial dos 7 dias, ele teve mais 8 dias, mesmo assim, dentro desses 8 dias a mais, ele não conseguiu por motivo justo, ele irá apresentar as justificativas por meio de um formulário, um requerimento que ele há de protocolar junto à secretaria acadêmica com os documentos comprobatórios ali requerendo assim o direito a um novo prazo, uma nova prorrogação. Ou melhor, um novo prazo, né, para poder realizar suas atividades. Bom, vamos agora à instrução normativa 02, que dispõe sobre a frequência mínima exigida nos encontros presenciais de cada disciplina. E aí você poderá perguntar, mas nós estamos estudando através de videoconferência, né, webconferência, nós estamos utilizando o Zoom como plataforma para as nossas aulas. Poderia ser uma outra ferramenta, né, o Skype, o Meet, etc. Bom, no nosso entendimento, no entendimento da direção, essas webconferências elas surgem ou são ofertadas em substituição aos encontros presenciais. Conta como encontro presencial. Então, se nós não temos ali aquele local físico para estar lá todos juntos, né, aquela aula tradicional, você deve ingressar e participar das webconferências, né? Conta a sua frequência lá.
Então, o diretor-geral do seminário, nos das suas atribuições legais, que eles são conferidas pelo regimento interno, resolve, no artigo 1º, para garantir a aprovação nas disciplinas que exigem encontros presenciais, o estudante precisa comparecer a 2/3 dos mesmos. Se você não comparece a 2/3 dos mesmos, você poderá ser reprovado, né, por falta, caso não haja uma justificativa, né? Pois bem, então você já sabe, 2/3 é o mínimo exigido. Se você tem 6 encontros presenciais, aí você faz aquela continha, né? 2/3 você terá que participar ali de, no mínimo, 4, no total de 6, para que você obtenha aí a sua aprovação. Neste nosso exemplo aqui. E por último, a Instrução Normativa 03, datada de 10 de dezembro de 2020, ela alterou o artigo 2º, aliás, altera a redação da Instrução Normativa 01 em seu artigo 2º, isso mesmo, seu artigo 2º, que passa a ter a seguinte redação esta que nós já acompanhamos enquanto nós passávamos por essa Instrução Normativa, né? O que foi alterado e a nova redação dada pela Instrução Normativa 03, a Instrução Normativa 01, aplicada essa instrução. E por último, nós apresentamos para vocês aqui o modelo do formulário para solicitação de prorrogação do prazo para cumprimento das atividades, aquele assunto que nós falamos anteriormente. Esse conteúdo fica à disposição no interior da plataforma, democratizando o acesso à informação. A qualquer momento vocês podem baixar, recomendo que o façam e deixem salvo aí em seus dispositivos, porque caso necessitem, vocês poderão facilmente encontrar e acessar. Bom, foram estes os temas para o dia de hoje. Instruções normativas e status de envio. Nós estamos, como de costume, à disposição para quaisquer esclarecimentos, dúvidas. Mantenham contato, como já falei para vocês, essas temáticas em particular, vocês poderão tirar suas dúvidas e compartilhar suas inquietações com a coordenação EAD, a coordenação acadêmica e com os próprios professores. São regras e vocês precisam entender bem como é que tudo funciona no interior da plataforma e também no nosso modelo de ensino à distância. Então vocês precisam ter isso em mãos. A todos aí, um forte abraço e bons estudos.